E aí, irmãos, graça e paz a todos, bom dia. Vamos seguir nossa visão panorâmica. Agora nós vamos falar do capítulo 31, lembrando que Moisés ele está no Monte Sinai, na presença do Senhor, e o Senhor está dando instruções a respeito do tabernáculo para a construção. E no capítulo 31 nós vemos o Senhor dando instruções a respeito de homens que ele iria capacitar com espírito de sabedoria e entendimento para trabalhar na obra do tabernáculo. E aí nós vemos o Senhor então concedendo a Bezalel o espírito de sabedoria e ele enche ele com o espírito de entendimento e habilidade para trabalhar com a prata, ouro, bronze. Então, assim, o que isso significa para mim? Significa que se eu desejo trabalhar em uma certa área, por exemplo, eu trabalho na área da saúde. Então, às vezes, se você deseja trabalhar na área da saúde, na área da enfermagem, você pode pedir a Deus espírito de sabedoria para absorver o ensinamento, espírito de entendimento, habilidade para lidar com a profissão que você escolhe. Então, nesse caso aqui, nós vemos que os homens foram escolhidos por Deus e Deus os habilitou de forma sobrenatural. E aí depois nós vemos também a respeito do sábado, e no sábado ele fala, versículo 13: Falarás aos israelitas, certamente guardareis os meus sábados, porque isso é um sinal entre mim e vós, através de vossas gerações, para que saibam que eu sou o Senhor que vos santifica. Então, o que me chama a atenção aqui é sobre que Deus é aquele que nos santifica. Ele não é somente aquele que nos justifica, mas ele também é aquele que nos santifica. E aí o Senhor falou para Abraão, Abraão, ser perfeito, ande em minha presença e ser perfeito. Então nós vemos que a chave da perfeição, a chave de ser íntegro, a chave de ser santo é andar na presença do Senhor, porque Ele é quem nos santifica e não somos nós mesmos que nos santificamos. Então, tanto a justificação pela fé como a santificação é a obra divina de Deus em nós a partir do momento que nós andamos na presença dEle. E aí, versículo 16 me chama a atenção, fala assim, a respeito do sábado ainda. Os israelitas guardarão o sábado, celebrando através de suas gerações como uma aliança perpétua. Então, o sábado ele não somente deveria ser guardado, mas ele deveria ser guardado com celebração, com alegria, com festividade. Então, assim, às vezes a gente vai ver que os israelitas eles começaram a guardar o sábado como uma obrigação, e aí por ser uma obrigação, acabou que eles guardavam o sábado com raiva, porque eles não queriam guardar, e o sábado ele significava um sinal de memória a respeito da libertação da escravidão, um sinal também que o Senhor, ele é o Criador, que ele criou a criação em 6 dias, no sétimo descansou, então era um dia de festividade. E o que isso significa para a gente hoje? Se você ler lá em Êxodo 23, a respeito das 3 festas, o Senhor fala assim, não apareça diante de mim de mãos vazias. E nós vemos que hoje muitas pessoas elas vão no culto só final de semana, só no domingo, e não tem uma vida com Deus durante a semana, e quando chega no domingo elas vão para receber em vez de ir para levar. Então, qual é o certo? O certo é você ter uma vida diária com Deus, se encher da presença do Senhor, para que você chegue no dia de domingo, no dia de festividade, você poder adorar o Senhor dando a Ele o melhor dele em você, com um espírito de gratidão, um espírito de alegria. E nós vemos ao contrário, as pessoas vão para receber e não vão para dar. Então, a gente sabe que o sábado, a gente não guarda o sábado como um dia só. Para a gente hoje, todos os dias, é dia de descanso, dia de celebração, dia de alegria, dia de memória, de lembrarmos do que Jesus Cristo fez por nós na cruz. Então, esse é o meu compartilhado do capítulo 31 com os irmãos. E antes de terminar o 31, olha o que acontece no versículo 18. Quando acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhes as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Então, no final de toda a instrução, o Senhor deu as tábuas da lei para Moisés e escritos os 10 mandamentos e assim foram escritos pelo próprio dedo de Deus. E aí nós terminamos o capítulo 31 e aí o capítulo 32 é um capítulo assim muito assustador, que a gente vê o quanto o homem ele é obstinado, coração duro, iludido. Então assim, olha o que acontece.
Vendo que Moisés demorava para descer do monte, o povo juntou-se em volta de Arão e lhe disse: Levanta-te, fazes para nós um Deus que vá à nossa frente, porque não sabemos o que aconteceu a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito. Então, primeiro eles acrescentam a libertação deles a Moisés e não a Deus. Segundo, eles pedem para fazer um Deus, e esse Deus seria aquele que os tinha tirado da terra do Egito. Cara, que loucura! Porque, cara, eles acabaram de receber, acabaram de ouvir o próprio Deus falando a respeito dos 10 mandamentos. Eles viram tudo aquilo no Egito, eles viram vários sinais no deserto, e agora estão pedindo a Arão para que faça um Deus que vá à frente deles, e eles dão um título de libertação a esse Deus. Que loucura! E aí, a gente vê o seguinte, olha o que ele fala. E Arão lhe disse: Tirai os brincos de ouro das orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos, de vossas filhas, e trazei aqui. Então todo o povo tirou os brincos de ouro das orelhas e os levou a Arão. Ele os recebeu de suas mãos e deu forma ao ouro com o cinzel, fazendo dele um bezerro de fundição. Então eles exclamaram: Ó Israel, aí está o teu Deus que tirou da terra do Egito. Cara, eles pegaram aquela prata, aquele ouro, não prata, pegaram o ouro que os egípcios tinham dado para os israelitas por uma ordenança de Deus que era para ser usado no tabernáculo, e eles deram para Moisés, para Arão, e Arão fez um bezerro de ouro. Cara, é loucura, tanto no povo israelitas como o sacerdote Arão. Que absurdo que Arão fez. Arão ouviu a voz do povo, não sei se ele estava com medo do povo matar, não importa, a questão é que eles cometeram um pecado terrível. Eles negligenciaram o primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim, né? O segundo mandamento é: não faça deuses, imagem, nem imagem do céu, nem imagem da terra. Então, assim, eles cometeram um pecado diante de Deus, deixando de observar os dois primeiros mandamentos: não terás outros deuses além de mim, e não farás imagens de deuses, tipo, não irá fazer ídolos. E aí nós vemos que eles constroem esse bezerro de ouro, cara, que loucura. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e proclamou: amanhã haverá festa ao Senhor. Olha o que Arão fez. Arão não só construiu um bezerro de ouro, como ele fez um altar e celebrou uma festa a esse bezerro, cara. Que loucura. Arão deveria ser, exterminado naquele momento. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e proclamou: amanhã haverá festa ao Senhor. No dia seguinte, eles se levantaram cedo, ofereceram holocausto e trouxeram ofertas pacíficas. O povo sentou-se para comer e beber, e depois se levantou para se divertir. Então, olha o que o Senhor fala para Moisés. Então o Senhor disse a Moisés: vai, desce, porque o teu povo, não está falando mais o meu povo, está falando para Moisés: o teu povo, que tiraste da terra do Egito, se corrompeu. Tipo, o Senhor está irado. Depressa, se desviou do caminho que lhe ordenei. Fizeram para si um bezerro de fundição, adoraram-no, ofereceram-lhe sacrifício e disseram: aí está, ó Israel, o teu Deus, que tirou da terra do Egito. Então o Senhor ficou ofendido com aquela situação. Aquilo entristeceu o Senhor, porque eles tinham falado: Moisés, nós faremos tudo que o Senhor fará, ele será o nosso Deus e nós seremos seu povo. E logo em seguida nós vemos essa quebra de aliança. Versículo 9: o Senhor disse a Moisés: tenho observado esse povo e vi que é um povo muito obstinado, coração duro. Versículo 10: agora deixa-me, para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua, e farei de ti uma grande nação. Olha a proposta que o Senhor está falando para Moisés: Moisés, vou exterminar todo mundo, e de você agora nós vamos criar uma grande nação. Ele está falando a mesma proposta que ele fez para Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vá para uma terra e tu vai ser uma bênção, e todas as famílias da terra serão abençoadas através de você. E o Senhor está falando para Moisés: Moisés, destruirei todo mundo e vou começar tudo de novo contigo. Cara, uma grande promessa, uma grande proposta para Moisés. E olha o que Moisés fala a respeito dessa proposta. Moisés, porém, suplicou o Senhor, seu Deus: ó Senhor,
Porque a tua ira se acende contra o teu povo que tiraste da terra do Egito, com grande força e com mãos fortes. Porque permitas que os egípcios digam, foi para o mal que os tirou daqui, para matá-los nos montes e destruí-los da face da terra? Volta-te a tua ira ardente e arrependa-te desse castigo contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Jacó. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo juraste, dizendo-lhe, multiplicarei os vossos descendentes como as estrelas do céu, e lhes darei toda essa terra e que tenho falado, e eles tomarão posse dela para sempre. E o Senhor se arrependeu do castigo que dissera que traria ao seu povo. Então, Moisés ele levanta um grande clamor, uma grande intercessão pelo povo diante da grande proposta que eu e você talvez provavelmente aceitaríamos e iríamos dizer, Senhor, vamos destruir esse povo todo mesmo, porque esse povo aí não tem jeito, e vamos começar tudo de novo, começa comigo, tipo, orgulho, né? Mas Moisés faz o contrário, ele lembra da aliança de Abraão, de Isaque e de Jacó, ele intercede em cima da aliança, e o Senhor fala, e o Senhor se arrependeu do castigo, o Senhor volta atrás do castigo que iria lançar sobre os israelitas. E aí vem a pergunta, Deus não é Deus para que se arrependa, nem que volte atrás. Então, eu até coloquei aqui, ó, olha o que eu escrevi. Deus não se arrepende, Ele é o Senhor da história. Como autor, Ele sabe tudo. Como personagem, como personagem durante a história, Ele se arrepende. Então, como Ele é o Senhor da história, Ele é aquele que escreve a história. Então, Ele sabe toda a história, do começo ao fim, Gênesis e Apocalipse. Mas como um personagem, ele participa da história, ele sente as emoções da história, mas como autor não. Como autor, ele sabe toda a história na sua plena ciência, sabendo todos os acontecimentos, então ele não tem como se arrepender. Mas como um personagem, ele se arrepende, ele volta atrás, porque ele sente a emoção da história. Então assim é o nosso Deus. Ele é o autor da história, mas ele também é um personagem que participa da história. Então ele tem a sua plena ciência, sabendo de tudo, mas ele também, ao mesmo tempo, é como se ele falasse assim, mesmo sabendo de tudo, eu quero fingir que eu não sei e quero participar da história. E aí ele participando da história, ele sente a emoção da história. Então é isso, irmãos. E aí, capítulo 15, Moisés, ele desce então, né, do Monte Sinai, e aí o Senhor fala que Arão tinha feito o bezerro de ouro lá, e aí Moisés agora ele vê o que aconteceu e ele fica furioso. Então vamos lá. Então Moisés voltou-se e desceu no monte com as 2 tábuas dos testemunhos na mão, tábuas escritas dos 2 lados, na frente e no verso. Olha que o versículo 16 fala, elas eram obras de Deus, o seu escrito havia sido esculpido nas tábuas pelo próprio Deus. Aí versículo 17, quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés, há gritos de guerra no acampamento. Então, primeiro o Senhor ele deixa bem específico que aquilo foi obra dele, ele tinha escrito nas tábuas de pedra, e depois nós vemos que Moisés tinha um companheiro, que a gente não sabe em que lugar estava esse companheiro, que era Josué, se Josué estava na nuvem de glória ou não, mas Josué ficou todos esses 40 dias no monte também com Moisés. Então parece que Josué também jejuou, a gente não sabe, não tem relato, só tem relato que Moisés sobe ao monte com Josué, e agora nós vemos que Moisés ele desce com Josué do monte. E aí versículo 19, quando chegou ao acampamento e viu o bezerro e as danças, encheu-se de fúria e jogou as 2 tábuas despedaçando-os na base do monte. Aí Moisés ele fica tão irritado que ele nem pensa, ele quebra as 2 tábuas de pedra, as tábuas obras das mãos de Deus. E aí versículo 19, então ele disse, quem tem ouro, tire, quando eles os trouxerem a mim, coloquei o ouro no fogo e saiu esse bezerro. Então Moisés ele questiona Arão porque fez aquilo, e aí a resposta de Arão é uma resposta ridícula. Ele fala que ele pediu ouro ao povo, e aí ele tacou no fogo e saiu o bezerro. Não, ele modelou o bezerro, ele criou o bezerro.
Então a questão é a seguinte, irmãos. Os egípcios, eles tinham muitos deuses e os israelitas viveram muitos anos, 430 anos com os egípcios. E na mentalidade dos israelitas, é uma mentalidade de idolatria. Havia muita idolatria em Israel naquela época. Então, provavelmente, muitos dos israelitas ainda tinham muitos deuses em suas mentes. E aí, eles mandam Moisés fazer mais um Deus para eles, porque eles estão ainda com essa cultura idólatra dentro deles. Então, uma coisa foi Moisés tirar eles do Egito, e outra coisa é tirar o Egito do coração do povo. Então, o povo, eles estão enraizados na cultura egípcia, eles estão enraizados na cultura demoníaca, de idolatria, de deuses falsos. Então, essa é a grande questão aqui da construção do bezerro de ouro. E aí nós vemos que Moisés manda os levitas que estão ao lado do Senhor sacarem a espada, e eles matam ali 3.000 homens. E depois nós vemos uma intercessão fantástica de Moisés. Moisés fala o seguinte: mas agora perdoa-lhe o pecado, ou caso contrário, risca-me do teu livro que escreveste. Então Moisés, ele pede a Deus para riscar o nome dele do livro, se Deus não perdoasse o pecado daquele povo. Mas o Senhor fala assim: não, segue em frente, conduz esse povo, e no dia da minha visitação os castigarei. Então o Senhor não, aparentemente o Senhor não os perdoa, mas o Senhor manda Moisés continuar carregando aquele povo para a terra. E assim nós terminamos então o nosso capítulo 32. Valeu, irmãos, graça e paz, tamo junto.